Senhor, meus irmãos. Eu quero trazer uma palavra que está aqui no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses e o versículo 19, que diz assim: não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo. Por que eu venho falar dessa palavra, irmãos? Porque eu tenho visto pessoas que estão falando, que prega na sua pregação, ele remeda assim a língua estranha, a língua do batismo com o Espírito Santo de outras pessoas. Ele aprende a remedar aquilo ali, e daí no ele falar ali, no ele pregar, ele arremeda, sabe? Como tirando um sarro daquilo ali. Então eu quero dizer, se essa pessoa, se esses pregadores ou cantores, seja lá quem for, que ouvir esse vídeo aqui, eu quero dizer que, para mim, você pode ter engolido a Bíblia e pregar para mim ela em pedacinhos esmiuçadinho. Se você faz isso aí para mim, você não tem valor nenhum. Você pode ter para Deus. Agora, para mim, eu não concordo com isso aí, sabe? Eu não concordo. Porque tem um hino, eu cantava um hino, cantei muito, às vezes eu cantava um hino que tinha um pedaço que o cantor daquele hino, ele falava em mistério, mas era a língua do batismo com o Espírito Santo dele. Então, quando chegava naquele pedacinho, eu pulava, eu não falava aquilo ali. Eu pulava e cantava a letra do hino. Então, eu tenho visto pessoas aí que pegam assim, irmão, tá falando e, de repente, arremeda assim o Espírito Santo. Ele fala assim, arremedando, sabe? Porque é fácil de decorar. Tem língua estranha de outras pessoas que é facinho de decorar. Eu sei, irmão. Eu sei, se eu quiser falar de outras pessoas, eu sei, eu tenho um irmão aí que eu sei a língua estranha dele certinho, eu sei falar certinho, mas eu não vou falar, irmão, porque é o batismo do Espírito Santo dele, aquela lá é a língua dele. Se eu falar, eu tô arremedando uma coisa que não é minha. Então, é assim, ó, o pregador, se ele é um pastor, e ele estava numa igreja, ele saiu e agora ele é contra, e ele arremeda isso aí, ele arremeda, sabe? Então, para mim, ele pode saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Para mim, se ele faz isso aí, para mim, ele não tem valor, sabe? Porque eu não acho certo isso aí, irmão. A pessoa remedar a língua estranha de outra pessoa e falar assim, né? Seja um cantor, seja um pregador, né? Ele é batizado com o Espírito Santo, ou se ele talvez não foi, mas aí ele arremeda assim as pessoas que falam, sabe? E aqui a Bíblia diz: não extingais o Espírito, sabe? Não extingais, eu li ali para vocês. Não extingais o Espírito. O significado principal, primeiro, é apagar ou fazer desaparecer. Então, a pessoa, quando ele começa assim, quando ele fala assim contra, quando ele arremeda, ele tá assim, incentivando as pessoas a não falar, as pessoas a não buscar o batismo com o Espírito Santo. Ele está incentivando a pessoa a não buscar, a não clamar, a não pedir, a não jejuar para receber o batismo com o Espírito Santo. E aqui a Bíblia diz: não extingais o Espírito, ali onde eu li 5:19 de 1 Tessalonicenses 5:19. Então, não extingais o Espírito. Então, ele quer apagar ou fazer desaparecer o fogo ou chamas. Isso é o significado do extingar. Fazer desaparecer fogo ou chama. Segundo,
eliminar. Terceiro, anular ou cancelar algo. Então, esse é o significado de extingar. Então, se a pessoa está pregando, se ele é um pregador, se ele tem outro ministério, ele estava no ministério e ele saiu de lá, agora ele abre um ministério para ele e começa a falar, na pregação dele ali, ele arremeda, sabe? Ele arremeda a língua estranha do outro. Então, irmão, ele está querendo impor lá lá o público dele lá, da igreja dele lá, ele quer impor que eles não falem, que eles não busquem, porque está incentivando. Então, já vai contra aqui a palavra, que a Bíblia diz, não extingais o Espírito. Então, essa pessoa está incentivando os seguidores dele lá da igreja dele a não falar, não buscar, e se um ir lá falar e sentir a presença de Deus lá, e falar em mistério, falar em língua estranha lá, eu creio que até eles vão rir, porque se ele fala, se ele remeda, eu jamais, irmão, eu vou fazer isso, remedar a língua estranha de outra pessoa, porque é dela, aquilo ali foi o batismo que ela recebeu. Se ele não acredita, não era nem para ele estar. Ele pode ter sabedoria ali, irmão. Ele pode ter engolido a Bíblia para mim. Mas não adianta. Para mim, se ele faz isso aí, eu já vi fazer. Por isso que eu estou falando aqui. Eu já vi fazer isso. Pregador fazer isso aí. Sabe? De outra denominação aí, sabe? Então, isso aí, para mim, é errado. Totalmente errado pela palavra de Deus, né? Porque aqui diz, não extingais o Espírito. E extingar quer dizer eliminar, né? Anular, né? Cancelar. Quer dizer, ele está querendo, então, cancelar uma coisa que foi mandada por Deus, foi Jesus que enviou. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, que ficará convosco. João Batista também falou, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com fogo. Então, a pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo, ele fala em mistério, mas é ele com Deus, ele fala, ele se edifica a si mesmo. Então, tem pessoa que fica remedando a língua estranha do outro, irmão. E pregador, eu fico eu não entendo uma coisa dessa, eu fico de bobeira, como é que pode isso aí, né? Tá bom, meus irmãos, não quero estender muito esse vídeo aí. Que Deus abençoe os irmãos que entenderem, né? Que Deus abençoe, se você não entendeu, mas que Deus venha abrir a tua mente para você entender. E Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo. Até o próximo, em nome do Senhor Jesus, irmão. Amém.